bom dia! Nós damos início a mais uma edição do programa Terceira Via, o seu caminho de justiça e cidadania. O programa Terceira Via é uma iniciativa do Observatório de Justiça e Conservação, em parceria com o Instituto Positivo, Hospital Pequeno Príncipe, SPVS e Instituto Legado. Hoje, dia 13 de dezembro de 2018, o ano quase chegando ao fim. Nós falamos a 1.009 metros de altitude, aqui nos estúdios da Rádio Cultura. E recebemos no nosso programa José Lázaro. José Lázaro, jornalista, participante da iniciativa Livre.jor. José Lázaro vai falar sobre os projetos de conflitos, ou projetos que indicam conflitos latentes em áreas de mineração pelo Brasil, e vai falar também um pouquinho sobre o que é a Livre.jor, o que é essa iniciativa que tem movimentado a administração pública e o jornalismo brasileiro. Bom dia, José Lázaro, tudo bem? Bom dia, Aristides, muito prazer nosso estar aqui hoje, depois de fazer a coluna com vocês às quintas-feiras durante esse ano. Exatamente, é a primeira vez que o José Lázaro visita os nossos estúdios. Não faltaram convites anteriores, mas eu tenho certeza que essa não será a última vez. José Lázaro começa a conversa conosco, um pouco antes de nós entrarmos no ar, me mostrando um mapa dos conflitos latentes. Ele vai nos explicar o que são esses conflitos latentes em áreas de extração mineral. E eu confesso para você, José Lázaro, que os números me deixaram assustado. Me deixaram assustado até por ter tido contato com o crime de Mariana. Eu, há muito tempo, ou talvez desde o começo, eu me nego a dizer a tragédia de Mariana, ou o desastre de Mariana, e eu prefiro empregar de forma proposital a palavra crime de Mariana. Certo. O que você nos traz? Bom, o Livre.jor lançou agora no dia 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos. A gente divulgou em primeira mão os dados do projeto Latentes. O projeto Latentes é uma iniciativa da gente, Livre.jor enquanto agência de notícias, mas que envolveu 14 pessoas. A gente tentou mapear em todo o país, pela primeira vez, onde estão os conflitos socioambientais latentes. Então, a gente obteve dados, até então não divulgados tão de forma mastigada, tão simplesmente, de onde estão no Brasil todos os pontos de extração de minério legalizados. Certo. Então, a gente buscou esses dados na Agência Nacional de Mineração, é uma coisa que eles chamam de cadastro mineiro. Certo. É um dado público, mas muito difícil de achar se você não conhece as entranhas do extrativismo. Ou seja, isso acontece muito, aquela transparência que não é tão transparente, que é mais assim. Opaca do que transparente. Exatamente. É tipo um vidro sujo. Exatamente. É vidro, eu posso olhar ao redor? Posso. Claro. Mas se ele estiver sujo, eu não enxergo direito. Parece aquele óculos de natação embaçado. Exatamente, isso. Inclusive, se você entrar no site hoje da ANM, Agência Nacional de Mineração, eles tentam direcionar o acesso aos dados. Se você for na parte ao público, você não acha esse dado. Está disponível na parte ao minerador. Entendi. Bom, enfim, a gente, com a ajuda da Rosine Corrêa de Freitas, é pioneira do jornalismo de dados aqui no Paraná, professora da Universidade Positivo, esposa do Rogério Galino, jornalista bem importante. Claro. Ela conseguiu, pela perícia dela nisso, raspar esses dados do site. Raspar é gíria de jornalista, né? Sim. Obter esses dados lá, e a gente contou 30.500 pontos ativos de mineração legalizados hoje no Brasil, de todos os tipos, de areia, nióbio, de calcário a ouro. 30.554. 30.554 no Brasil. No Brasil. Pontos de extração mineral legalizados. Dos mais simples aos mais... De nióbio, que é um tema do momento, até a extração de areia aqui na borda do rio. Na borda do rio. E lembrando que nós estamos falando de pontos de extração legalizados, ou seja, que possuem aquela licença de extração emitida pelo Departamento Nacional de Produção Mineral, cumpriram DNPM. Todos os trâmites, em tese, eles operam na legalidade. Certo. O problema é que a legalidade não significa que não há impacto. Claro que não. Então, o que a gente está tentando dizer aqui, pessoal, existe impacto. A gente juntou esses dados da mineração, georreferenciou, e colocou, para tentar medir quão próximo esses pontos de mineração estão de aldeias indígenas, comunidades remanescentes de quilombola, assentamentos,
os legalizados, também não as ocupações, não os acampamentos, os assentamentos, e as unidades de proteção municipais, estaduais e federais. Ou seja, vocês pegaram esses 30 mil e tantos pontos de extração mineral, colocaram sobre o mapa destas terras especialmente protegidas, é assim que nós vamos fazer. Do mapa do Brasil, né? Do mapa do Brasil. Tudo no mapa. Onde está cada um desses 5? Onde estão quilombolas, indígenas, assentamento, área verde protegida e a mineração. E buscaram encontrar pontos de contato com locais frágeis por unidades de conservação, terras indígenas ou remanescentes quilombolas. Locais em que o interesse é muito divergente, assim. Certo. Né? Bom, ontem teve o jogo do Atlético. Eu moro no Rebouças. Certo. Eu moro muito próximo ao estádio. Eu moro lá há 8 anos. Eu nunca fui impactado pela presença do estádio ali. Ontem, com o título do time, eu fui dormir às 2 da manhã. Olha que exemplo, que belo exemplo. Por ser vizinho do estádio, ontem eu fui impactado pelo estádio. Certo. Quem não conhece a Arena da Baixada aqui em Curitiba, ao lado tem uma praça muito grande, onde moram muitas aves. Eu vejo várias espécies de aves ali. Eu imagino como foi para elas ontem com os fogos de artifício. Foi terrível. Então, aquelas aves provavelmente nunca foram tão impactadas quanto ontem. Agora, imagina você uma mina de extração de cobre ou de ouro muito próxima de uma aldeia indígena no interior do Pará. Ali a gente disse que há um conflito socioambiental latente. A gente criou essa categoria para uso jornalístico e de pesquisa, que ela quer dizer o seguinte: a gente não sabe se ali tem algum conflito humanitário ou choque ambiental de fato acontecendo. Mas é possível que haja. Certo. E agora a gente quer chamar os jornalistas, os pesquisadores, os defensores, os promotores públicos a nos ajudarem a checar se nesses 4.536 conflitos socioambientais latentes no Brasil, de fato há algum drama humano ou conflito ambiental acontecendo. Muito interessante, muito interessante. Obviamente, nós estamos falando de áreas, de locais legalizados, como você mesmo diz, Lázaro. Quando você busca e encontra esses dados ao redor dos locais de extração legalizados, porque é fácil supor que onde existe o minério, não existe só naquele ponto específico, existem os não legalizados. Correto. O garimpo ilegal, que é... Ronda o garimpo legal. Exatamente. O garimpo ilegal ronda o garimpo ilegal. Sim. E isso não é só nas regiões mais distantes na Amazônia. Sim. Mesmo aqui no sul do Brasil, nós percebemos que aonde existe extração, por exemplo, de areia, legalizado, e você consegue extrair areia de forma legalizada, junto ao DNPM, obtendo a licença, depois as licenças... Água mineral. Exatamente, água mineral. Existe a clandestina. Sim. E por ser clandestina, esses conflitos tendem a se exacerbar. Sim. É realmente extremamente interessante esse trabalho, considerando-se, sobretudo, que não existem dados consistentes da amortização necessária, e eu falo só de uma das categorias de terras especialmente protegidas, às unidades de conservação. Sim. Quase que se impõem limites geográficos, esquecendo-se que a vida não leva em consideração esses limites geográficos. A vida não é uma coordenada no software de mapeamento de alguém. Exatamente. Me conte, Lázaro, o que levou o Livre.jor a fazer esse trabalho? Tá. Bom, para quem não conhece o Livre.jor, a gente é uma agência de notícias local aqui em Curitiba. A gente tem 4 anos já de existência. A gente foi se formalizando ao longo do tempo. Hoje em dia a gente é de fato uma agência constituída, com CNPJ, tudo certinho. E a gente trabalha com a seguinte proposta: a gente só faz notícias exclusivas a partir de documentos e dados públicos. Então a gente tenta não entrevistar pessoas. Certo. Todo mundo entrevista as pessoas. Falta jornalismo que debulha esses documentos públicos, que pouca gente olha. A gente brinca que a Gazeta do Povo fez um favor enorme para o povo do Paraná ao fazer denúncia dos diários secretos. Mas ninguém continuou lendo os diários, depois que eles não eram mais secretos. Alguém tinha que ler os diários. A gente começou a ler os diários, a buscar documentos, fazer muito pedido de informação. A gente tem hoje um estoque, deve ter feito mais de 3 mil pedidos de informação, a equipe do Livre.jor, nesses 4 anos. E aí a gente, em 2017, soube dessa iniciativa do Fundo Brasil de Direitos Humanos. O Fundo Brasil de Direitos Humanos é uma entidade não ligada a nenhum governo, uma entidade civil, financiada por civis, por empresas, por órgãos internacionais,
eles lançaram o primeiro edital de jornalismo investigativo. A gente participou com essa proposta, mapear os conflitos socioambientais latentes no Brasil. Não estava tão claro assim naquela época, isso foi em 2017. E a gente fez isso inspirado pelo crime de Mariana. A gente estava incomodado com isso. Mas não deve ser só Mariana, né? Não deve acontecer só naquele momento, deve ter mais disso no país. E daí a gente conseguiu ampliar isso para esses 30 mil pontos de mineração. A gente desenvolveu isso ao longo de 2018, lançando agora no dia 10. Quantos jornalistas participam dessa iniciativa? O Livre.jor são 4 pessoas, né? Que têm falado aqui com vocês frequentemente, mas ao todo são 14 pessoas. 14 jornalistas. 14 pessoas. Não para gerar uma... Enfim, quem quiser ver o mapa em si, a gente colocou tudo aberto na internet. A ideia é não fazer como a gente, jornalista, costuma fazer, que é achar um grande furo, fazer uma grande reportagem e passar para a próxima pauta. Então a gente tomou cuidado de... A gente não quer uma grande reportagem, a gente não quer ganhar prêmio. Certo. A gente quer tornar visíveis esses conflitos para tentar, com isso, mitigar os danos que esses conflitos dão. Então a gente pegou esses dados todos, ele está aberto na internet em um site chamado livre.jor.br, que é o nosso endereço, /latentes. Vamos repetir para os nossos ouvintes e para os nossos assistentes na internet, livre.jor.br livre.jor.br/latentes. livre.jor.br/latentes. .jor, obviamente, Jor. Não tão óbvio, porque eu já ia dizer com, né? Sim. livre.jor.br/latentes. Então lá você vai encontrar um resumo do que a gente fez, vai ter um mapa vivo em que você pode mexer. Então se você clicar em um ponto vermelho no mapa, em vez de você ter que dar 20 cliques no site da ANM, já vai aparecer ali um pop-up, uma janelinha, onde você vai ter acesso direto aos documentos daquela licença. Então, você vai clicar no número, você vai ver direto o CNPJ, quem é o minerador responsável, os dados, a gente facilitou ao máximo esse acesso. E também vai obter dados mais amplos dos quilombolas, dos assentamentos dos indígenas e das áreas verdes, também clicando ali em cima. Poxa, que trabalho fantástico, Obrigado. Parabéns. Em uma outra aba, a gente colocou a relação dos 4.500. Se eu boto só o mapa, eu não facilito tanto. 4.536, José Lázaro. Conflitos socioambientais latentes hoje no Brasil. Eu te chamo a atenção para esses 36, porque às vezes os números são tão absurdos e tão grandes, que pode ser que nesses 30 ou 6 aconteça tragédia humana, tragédia ambiental, parecida com o que aconteceu lá em Mariana. A gente tem, assim... Esses 4.536 não quer dizer que ele tem conflito. Certo. A gente levou essa chamada de atenção do diretor de fiscalização do IBAMA. A gente conversou com ele, esqueci o nome agora, mas eu tenho ele aqui no Paraná ou não? Não, o do país. O do país, nacional. Enfim, Roberto Cabral Borges, diretor de fiscalizações e operações do IBAMA. Ele disse, vejam bem, proximidade não é conflito. Mas a gente não sabia até então onde estavam essas proximidades. Então agora a gente vai olhar com mais cuidado ali, porque no mínimo essas proximidades podem vir a desencadear algum conflito. Elas são áreas latentes, essa é a ideia do latente, né? Entendi. Aquilo que pode vir a acontecer. Então esse superintendente do IBAMA recebeu bem a iniciativa. Sim. Ele fez essa ressalva que é muito claro, séria, muito correta. Até porque para o IBAMA hoje ele diz a grande questão é o garimpo ilegal. O IBAMA hoje está preocupado com o impacto do garimpo ilegal nas áreas que ele protege. É isso que eles têm feito mais operações, foi o que ele contou para a gente. Bom, dessas 4.536 áreas de conflito socioambiental latente, que a gente fez a divulgação agora no dia 10, eu acho que ali tem duas coisas que eu acho que são interessantes. No mesmo dia que a gente divulgou, o Instituto Socioambiental divulgou um estudo inédito de garimpos ilegais na Amazônia. Sim. Pegando todos os países, né? Eu não lembro agora de cor quantos pontos de garimpo ilegal foram mapeados, mas foram muitos. Mais de 400, pelo menos, pontos de garimpo ilegal na Amazônia. Ilegais. Mapeados. Próximos de aldeia indígena e de unidades de conservação, mapeados pelo governo. Certo. É o primeiro levantamento oficial a respeito disso. Foi capa da Folha de São Paulo no dia 10. A gente era a capa do UOL, no nosso levantamento, e o Isa era a capa da Folha com esse outro levantamento. 400 pontos de garimpo ilegal mapeados. Veja, na Amazônia brasileira. Esse dado é um dado muito interessante, porque são pontos ilegais, portanto pontos que não deveriam ser conhecidos e que conseguiram ser inclusive mapeados. O que me leva a supor
que devem existir muito mais Sim, pontos com não certeza. mapeados, Com né? certeza. Afinal de contas, se eu Com estou certeza. desempenhando uma atividade ilegal, eu quero me esconder. Eu não quero que saibam que eu estou. Sim, eu estou procurando aqui na internet o número exato para não deixar nossa audiência com a impressão de que a gente não está tratando corretamente dos números. Mas, enfim, o levantamento do ISA ele é um estudo clássico nesse campo, eu Certo. acho. Ele trata de garimpo ilegal e trata da relação que isso tem com índios e com áreas verdes protegidas e dentro da Amazônia. A gente avançou um pouco nisso, eu gosto de pensar. Bom, a gente fala de garimpo legalizado, que é um assunto que não estava em voga, a gente tende a ficar mais alarmado com o garimpo ilegal, mas o garimpo legal também tem impacto. Sim. E existem dados públicos sobre quilombolas e assentamentos. E a gente nem sempre trata esses povos, essas populações, com o mesmo cuidado que a gente trata os indígenas. Perfeito. E eu acho que a gente precisa fazer isso. Certo. Então a gente incluiu, talvez seja uma das primeiras iniciativas hoje no país, ao incluir nesse espectro do cuidado humanitário envolvendo o garimpo, os quilombolas e os assentamentos. Fantástico. E aí daí a gente também extrapola a Amazônia. A Amazônia é Uhum. super importante. Uhum. Não tem nenhuma dúvida disso. Mas será que na região sul, que a gente não associa a dramas com garimpo, a gente não tem questões relacionadas? Olha só, você aponta aqui na região sul, em Santa Catarina, 176 regiões de conflitos latentes, no Rio Grande do Sul, 174, e no nosso Paraná, nós vamos encontrar 194. Nós estamos falando de quase 600 áreas onde Sim, podem existir só na região sul. só na região sul, no pezinho do Brasil, E- no lugarzinho mais civilizado, vamos Sim. supor, do Brasil, Sim. existem quase 600 pontos de conflitos latentes. Onde aldeias indígenas, quilombolas, assentamentos e áreas verdes protegidas estão perigosamente perto de pontos de extração de minério legalizado. A gente vai agora, nessa etapa seguinte do projeto, tentar dar um mergulho em cada estado para entender aquela realidade. Entendo. A proposta do Latentes é isso, né? É que a gente não fique dono dos dados, que as pessoas possam utilizar. Então a gente ficou muito feliz. Nessa semana, a gente lançou dia 10, na terça-feira o Diário de Cuiabá fez o levantamento de Mato Grosso com base nos dados que a gente deixou abertos na internet. E na quinta, ontem, o blog do Zé Dudu, que eu não conhecia, fez um levantamento por município no Pará, que é o estado mais delicado de todos, com os dados do Latentes. E a gente também teve o prazer de ser comentado pela rede eclesial Pan-Amazônica, a Repam Brasil, que fizeram um artigo de opinião pelo padre que trata das áreas aqui, qual é o nome dele? Padre Dário Bossi, parte da rede Iglesias e Mineria, comentando ao mesmo tempo o estudo que a gente fez aqui no Livre.Jor e o estudo do ISA de garimpos ilegais e somando os dois números. Aliás, eu achei aqui o número. A gente tem hoje, segundo o ISA, na Amazônia brasileira, 453 garimpos ilegais conhecidos. 453 Garimpos ilegais conhecidos. ou seja, operações que não são... Vamos tentar decupar isso para a nossa audiência. Existem as normas, existem as obrigações, existem as licenças que devem ser obtidas junto ao Departamento Nacional de Produção Mineral, e existe tudo isso por uma razão de ser. Minimamente, espera-se que, em primeiro lugar, haja um controle da produção mineral nacional, em segundo lugar, que essa produção seja uma produção que observe parâmetros na sua extração e, posteriormente, no plano de recuperação ambiental, e, é claro, que se avaliem socioambientalmente as suas consequências. Situações como essa, de 400 e tantos garimpos ilegais, não levam em consideração nem a segurança da extração mineral brasileira, Sim. ou seja, nós não sabemos se essa extração, que pode ser muito bem de nióbio, pode ser de areia, mas Sim, pode ser de sim. nióbio, Sim. está continuando no Brasil, está sendo extraída, não leva em consideração a forma de extração, ou seja, os impactos sobre o meio ambiente, Correto. e não leva o meio ambiente e populações, Sim. e os impactos são gravíssimos, e não leva em consideração também eventuais danos ambientais e a recuperação ambiental posterior a essa extração. Nós vamos dar uma paradinha de 20 minutos, José Lázaro, e já voltamos a conversar sobre os conflitos latentes.
Terceira Via. Apoio: Instituto Positivo, SPVS, Instituto Legado e Hospital Pequeno Príncipe. Você está ouvindo Rádio Cultura 930 AM. 7h22. Em outubro, toda a família tem sua loucura, mas nunca é loucura seguir seu coração. Baseado no romance de sucesso, Podres de Ricos, 25 de outubro nos cinemas. Verifique a classificação indicativa, cópias dubladas e legendadas. Conexão SP, música independente de qualidade. Estado crítico. Vem com a gente para o caos. O melhor da Black Music de todos os tempos você ouve no Fun Funk Station. Toda sexta às 22 horas. Produção e apresentação, Rodrigo Genaro e Flávio Jacobsen. Reprise aos domingos, às 3 da tarde. Aqui na Rádio Cultura. Quer ter a sua marca anunciada pela Rádio Cultura de Curitiba? Mande um e-mail para comercial@cultura930.com.br. Programa Terceira Via. Apresentação: Aristides Ataíde. Voltamos ao programa Terceira Via. Estou conversando com o José Lázaro, do Livre.jor. Programa Terceira Via, o seu caminho de justiça e cidadania, uma iniciativa do Observatório de Justiça e Conservação, em parceria com SPVS, Instituto Positivo, Hospital Pequeno Príncipe e Instituto Legado. Agora, no intervalo, o Lázaro estava me mostrando como funciona o site. Como funciona o site. E eu fiquei realmente surpreso com a interatividade do site, com a forma como nós conseguimos enxergar. E eu volto a algo que ele disse bem no comecinho do programa, que muitas vezes a administração pública, os órgãos públicos, o governo, lançam os dados, mas para aquele que não é especialista, em alguns casos, para aquele que não está dentro do lugar, dentro do órgão, é impossível verificar o valor. Uns tempos atrás eu entrei, sabe, Lázaro, tentando... Adoro histórias que começam assim, entra no site do governo, exatamente. Sem fazer nada, não fui ver, fui tentar descobrir a remuneração de uma pessoa que trabalhava no governo, que trabalha no governo. Eu não consegui. Eram tantos símbolos, e eu tinha que entender qual que era o símbolo, etc. Quase que uma equação para você desvendar. Eu me lembrei daquele filme do Hawkins, A Teoria de Tudo, sabe? Eu acho que deveria existir uma teoria geral ali do... Teve uma vez que o governo do estado, naquela época, ele estava em um conflito não latente, um conflito de fato com os professores do estado, fez uma matéria na agência de notícias divulgando uma média salarial de R$8.000 para os professores da rede pública estadual aqui no Paraná. A gente achou esse número muito estranho. Não faz sentido eles ganharem 8 mil por mês. Eu também achei. O senso comum não confere, Não confere. E mais do que isso, eles diziam que em 100 cidades do Paraná os professores ganhavam mais que prefeitos. A gente achou isso muito estranho. A coisa de um ano antes, eu tinha feito essa pergunta via lei de acesso à informação para eles. Eles me responderam assim: bom, você entra nesses 4 links, você consulta essas tabelas todas, aí você cruza você mesmo, nominalmente, as tabelas e as variáveis e os nomes, você vai obter a média salarial dos professores do Paraná. Resultado, eu não fiz isso, a gente reclamou do Livre.jor dessa resposta. Quando ocorreu esse fato, os outros colegas do Livre, eu não participei dessa apuração especial, pegaram essas 100 cidades em que os professores ganhavam mais que prefeitos, baixaram todos os dados do mês e fizeram a média e a mediana e constataram que não, isso não é verdade. De fato, acontecia de um ou outro professor, não todos, naquele município, naquele mês, por várias condições,
férias, indenização, ter ganho naquele mês mais que o prefeito, mas era um no universo de vários. E a mediana, se eu não me engano, ficava em torno de R$3.600. Ou seja, menos da metade. Depois o governo se corrigiu, foi retirou do ar a matéria, por apuração do Ministério Público, e hoje em dia o portal da transparência está bem melhor do que estava 2 anos atrás. A gente já consegue ter uma ideia do custo mensal da folha para cada órgão público, não é bem a média salarial, sim, mas a gente está até apurando esses dados para uma reportagem. Então, veja como é difícil, como não é simples lidar. E aí tem várias coisas misturadas, né? Tem a falta de cultura pública e tem estar fazendo isso pela primeira vez. A cultura de disponibilizar dados ela é recente no Brasil. Sem dúvida. A gente está chegando depois nela, depois que uma onda assolou o mundo, dos anos 50 para cá, a gente teve a lei de acesso à informação há 5 anos. Foi o 89º país do mundo a ter uma lei de acesso à informação. 89º. Lembrando que nós estamos aí na 79ª posição em termos de IDH. Em termos de transparência, nós estamos ainda piores. Eu desafio nossos ouvintes e nossos assistentes a apontar 88 outros países, para vocês entenderem como nós estamos distantes do que poderia ser ideal. Comecem com a América do Norte, vão para a América do Sul, vão para a Europa, nós não chegamos perto de 88 países. O primeiro país do mundo a ter uma lei de acesso à informação foi a Suécia, em 1766. Recente. Super recente. Não existia nem Mas tem Brasil. Vazio aí, tem um vazio aí. Tem eles, aí depois quando o reino da Suécia se divide em Suécia e Finlândia, a Finlândia ganha a segunda lei de acesso, a terceira foi nos Estados Unidos em 1950. 1950. Tem 200 anos entre a primeira e a terceira lei. Certo. E depois, lentamente, a partir dos anos 80, o mundo todo começa a ter lei de acesso à informação. Eu tenho uma coisa do meu doutorado, então eu tenho esses dados bem frescos na minha cabeça. Mas a lei de acesso à informação a melhor lei de acesso à informação no mundo hoje é do México. Que interessante. É do México. Várias reportagens interessantes foram feitas com base nela, por jornalistas americanos e mexicanos. E ela é 10 anos anterior à lei de informação brasileira, que é pior, que é do México. Por que nós não copiamos a melhor lei de acesso à informação do mundo? Porque a resposta que eu vou dar é porque talvez nós não queiramos que as pessoas sejam informadas, né? E isso, né, que você dispor os dados, como a gente está sentindo agora com latentes, é o passo inicial. Depois você tem que continuar martelando a existência desses dados, ensinar a usar, para daí criar uma cultura de acesso à informação ou de pensação a respeito e de preocupação com os conflitos socioambientais. Muito bem, muito bom isso que você colocou. Pensar os dados, porque esses dados, da forma como são colocados, com um pouco de muitas aspas aí, habilidade jornalística, podem ser manipulados de um lado ou de outro. Não é? Eu posso criar uma situação em que eu digo que isso acontece. Sim. A nossa Vale é exemplar. Posso dar um exemplo da Vale? Por favor. Tem uma reportagem que é anterior ao Latentes, mérito de 2 jornalistas, da Naira, do Rio Grande do Sul, e do colega dela, que me foge o nome no momento. Foi publicada na Agência Pública, não é recente, acho que no ano passado, no ano anterior, chamado Quanto Vale um Rio? É uma matéria sobre a aldeia indígena dos Xicrim, no Pará, que tem uma relação muito próxima com o rio que permeia a aldeia. Certo. É uma população indígena que batiza as crianças na infância no rio. E desde então, o ato deles de conexão com o meio ambiente, com a sua história e tradição, é se banhar naquele rio. Ao redor da aldeia dos Xicrim, você tem 4 pontos de extração de minério legalizados. 3 da Vale. Cobre, níquel e um terceiro minério que eu não me recordo agora. E tem uma associação de garimpeiros de Lindo Oeste, que é um município acima também por ali. A Federal do Pará fez um estudo no rio e constatou alto índice de contaminação naquele rio em que os Xicrim se banham todos os dias. E que é fator identitário para aquela população. Então, é a Vale, são 3 pontos da Vale, e geraram esse impacto, mesmo sendo legalizados. Por isso que eu não me sinto mal em dizer que a gente tem 4.536 pontos latentes de conflito. De conflito. Mesmo que metade não seja, ou que sejam só 10%,
Eu sei que o caso do Chicrinha é válido. Mesmo que seja um. Esse caso, e aí aquela história, até a gente ter esse levantamento público, e eu não posso tratar isso com modéstia, a gente dependia de uma denúncia. Certo. De um pesquisador que percebeu que o rio estava contaminado, de um promotor público que soube de algo, de um defensor que, conectado com aquela comunidade, conseguiu ressoar esse caso. A gente dependia disso. Eu conseguiria chegar nesse caso do Chicrim pelo Latentes, que a gente tem também, além do mapa, uma lista ponto a ponto. Então, cada um desses 4.536 pontos está indicado o nome do assentamento, o nome da aldeia, o município em que está. Então, a pessoa consegue chegar. Uma das linhas do nosso mapa, os dados indicaram, é a aldeia do Chicrim. Então, eu conseguiria fazer o caminho inverso. Eu estou impressionado com a operacionalidade, com a capacidade que essas informações podem oferecer. Sim. Um exercício simples, aqui para o nosso estado mesmo, seria buscar junto ao Instituto Ambiental do Paraná, Sim. cruzando os dados que você fornece e as licenças obtidas pelas poligonais do Departamento Nacional de Produção Mineral, com os planos de controle ambiental, que é o documento que você deve levar, ouvintes e assistentes, você deve levar ao órgão de fiscalização em que você diz o que você vai fazer quando acontecer, e caso venha acontecer uma emergência, o que você vai fazer. Isso é muito importante. Depois de exaurida a extração. Como que vai fechar? Como que você vai fechar o buraco. Exato. Né? Em alguns casos aqui... Nem tem buraco. Nem tem buraco, é claro. Em outros casos o buraco vira um lago cheio de tilápia com pinos em volta. Ou seja, são crimes atrás de crimes, né? Agora, Lázaro, uma coisa que eu queria comentar contigo, e tendo tido contato com o crime de Mariana, é que muitas vezes estes conflitos latentes podem se tornar algo muito maior ainda, dependendo do choque tamanho. Ambiental, o conflito humanitário, gente morta. Exatamente. Pega o caso do fluviocídio, termo que nós temos cunhado aí, o homicídio não, né? A morte de um rio. Do Chicrim, Exato. É um rio contaminado por dejetos de mineração. O Rio Doce, voltando ao caso de Mariana, ele atravessa terras de pelo menos 3 etnias, os Tupiniquim, os Krenak e os Guarani. Todas estas etnias sofreram na sua identidade ambiental com o crime de Mariana, com o desabar da barragem de Mariana. Sim. Ainda tenho para mim que esse crime foi anunciado, foi propositadamente ignorado e causou os danos que causou. 37 milhões de metros cúbicos lançados nos rios. Números grandes tendem a passar desapercebidos. 37 milhões, Lázaro, seria a mesma coisa. Imagina aquela caixa de televisão com 1 metro cúbico. 37 milhões. Exatamente. Mais ou menos como se todo mundo, eu, você, o Orlando, que está ali manipulando os botõezinhos do nosso programa, pegássemos essa caixa cheio de dejetos, com minérios pesados e com todas aquelas coisas que transformam as pessoas em homens-aranhas ou monstros terríveis, e jogassem no rio toda a população do Rio Grande do Sul, toda a população de Santa Catarina e todo mundo do Paraná. Todos fossem na beira do rio e jogassem. Nós ficamos horrorizados quando nós, andando de ferry-boat, por exemplo, vemos alguém jogando uma latinha no mar. Imagine o impacto disso no meio ambiente. Essa imagem é muito poderosa. É demais. Imagine uma fila de toda a população da região sul em fila jogando, sujando um rio, carregando a sua própria caixa. Isso é bem sério. É bem sério. Agora, José Lázaro, me conta uma coisa. Você foi bem recebido, como você nos contou, por alguns blogs. Você foi, e pelo Superintendente do IBAMA, você chegou a ser mal recebido também? A gente está num esforço assim, porque a gente quer que as pessoas usem os dados. O nosso objetivo agora é que criar problemas, criar 4.536 problemas para os órgãos públicos de fiscalização. A gente quer entender, a gente quer saber ao longo do ano que vem, inclusive ponto a ponto, se tem conflito ou não. Porque se a gente não medir a primeira vez, a gente não vai ter como comparar quando medir a segunda vez. Então a gente precisa fazer essas medições agora periodicamente, para a gente poder saber de verdade qual que é o tamanho do drama socioambiental no país. Certo. Não que a gente não vai conseguir fazer isso sozinhos, por isso que a gente está chamando as pessoas para usarem os dados, ou mexerem com isso. Então o site tem uma terceira coisa, ele tem um mapa georreferenciado, tem uma lista individualizada de quais são esses pontos, e tem uma aba que a gente está chamando de especialistas. Então a gente está disponibilizando contatos de pessoas, conforme a gente vai conversando e conhecendo,
O JC não está lá ainda, precisa resolver isso. Mas o Clóvis está, pela SBVS. Ótimo. A gente conversou com o Clóvis. Então a gente está fazendo essas pequenas entrevistas para posicionar os especialistas no local de fala deles, de onde eles falam, o que eles pensam mais ou menos, e com um contato para quem pesquisa, para o jornalista, para o ativista, enfim, poder fazer esse contato. Até agora a gente não foi mal recebido. Mesmo a opinião do diretor de fiscalização e operações do IBAMA, Paulo Borges, ela foi muito sensata. Certo, claro. A gente ainda não procurou as associações ligadas à extração de minério. Uma coisa que a gente vai fazer com certeza. A gente precisa ouvir eles também. Até porque a gente não pode dizer que eles causaram 4.536 conflitos no país sem ouvi-los. Claro. Então isso vai ocorrer ao longo do tempo, a gente vai tratar dessas conversas com todo mundo. Mas, não, mal recebido a gente ainda não foi. No mesmo dia que a gente divulgou na capa do UOL a reportagem com os grandes números, eu recebi um e-mail da Universidade Federal da Amazônia, uma pesquisadora de lá, não vou chamar de moça, uma pesquisadora de lá, está fazendo a sua dissertação sobre conflitos socioambientais, estudando uma aldeia indígena na fronteira do Brasil com a Colômbia e com a Venezuela. Ela me disse assim, eu uso essa coisa que vocês estão usando aí, conflito socioambiental latente. Eu tenho aqui uma tipologia de 7 tipos que avança, e um desses tipos é o tipo latente, é um conflito socioambiental latente. A gente está agora estabelecendo uma conversa para entender, talvez a gente possa até se apropriar dessa tipologia para, ao fazer a análise desses 4.536 pontos, poder entender a situação de cada um. Entendi. A gente poder mapear, evoluiu de latente para existente. Entendi. Isso vai ser possível. Então, más notícias a gente ainda não teve. A gente Entendi. continua trabalhando os dados. E vocês acessaram de uma forma, é claro, com todo o conhecimento que vocês foram adquirindo, de uma forma tranquila. Eu me lembro quando começou a lei, começou a valer a lei da transparência aqui no Brasil, eu não sei se era no Tribunal de Justiça do Paraná ou no governo do estado, que para você obter algum dado, você tinha que colocar seu CPF. Todos têm. Todos têm, não é? Todos têm. É assim, você tem que fazer um cadastro para pedir os dados. Até para que algum público possa te achar. Certo. Né? Recentemente, agora, a CGU, a ex-Controladoria Geral da União, hoje Ministério da Transparência, finalmente, depois de 5 anos, criou a possibilidade de uma consulta anônima. Certo. Até então ela não existia. Então eu, por exemplo, eu tenho um cadastro lá que eles têm meu endereço, meu telefone, meu e-mail, meu CPF, o nome da minha mãe, e às vezes eles não me respondem o que eu quero saber. A gente brinca que o governo sabe mais de você quando você pede informação do que você consegue do governo. Com toda certeza. Eu me lembro dessa iniciativa, eu vou arriscar, eu acho que era do Tribunal de Justiça. Quando você colocava o CPF, etc., obviamente aquilo aparentava ser intimidatório, né? Esses controles de acesso, eles são intimidatórios. São intimidatórios, ou seja, nessa impressão. Mesmo que o órgão público não tenha tido essa intenção de te intimidar, claro. Ao pedir você vou ter que pôr meu CPF ali, vão saber quem eu sou. E nós somos, de certa forma... Assim, a gente tem medo do Estado. Temos por várias coisas. É um país que recentemente saiu de um regime militar. Exatamente. A gente tem medo do Estado. Claro. A gente tem medo de ser tutelado pelo Estado, de ser controlado pelo Estado. Enfim, mas mesmo ignorando isso, teve uma vez, já em tanta coisa dos causos, né? Não sei se você lembra que durante a pré-campanha americana presidente, a Hillary teve um escândalo lá envolvendo, porque ela usava o e-mail particular dela para discutir coisas de governo, ainda era ministra de defesa do Obama. Só que lá nos Estados Unidos, veja que interessante, o e-mail da autoridade é público. Ele é um documento público, ele pode ser solicitado, que foi trocado, guardado os casos de sigilo por lei de acesso à informação. Bom, ou seja, alguém pode escrever, eu gostaria de ler os e-mails trocados entre a Hillary e o Powell. Exatamente. Desde que não tenha nenhum conteúdo sensível à pessoa. Tem todo sentido. Se for assunto de Estado, eu posso requisitar. Igual requisitar os telegramas diplomáticos é possível hoje aqui no Brasil. Fizemos 2 levantamentos no livre.jo. Mandamos pedidos de acesso à informação para todos os ministérios a primeira vez. Oi, eu gostaria de ter acesso à lista de e-mails, a lista de assuntos dos e-mails trocados pelo presidente no dia X.
Eu quero o remetente, o destinatário e o nome do e-mail. Já imaginando que o conteúdo pode ser sensível, então só quero a relação e depois eu quero pedir diretamente o conteúdo do e-mail que me interessar. E a lei brasileira permite que o Estado ele tarde de preto o conteúdo sensível. Então pedimos para todos os ministérios. Eu estava dando uma palestra na Unibrasil, a gente vai muito em faculdades de jornalismo aqui em Curitiba explicar como a gente trabalha, ensinar jornalismo de dados. A gente quer criar uma cultura de qualidade no jornalismo, isso é importante para a gente. Enquanto eu contava essa história lá para os alunos de Direito da Unibrasil, me liga um técnico do Ministério das Cidades, dizendo, eu recebi aqui o seu pedido. Para que você quer? Bom, a lei de acesso à informação no Brasil e nos estados, ela não me obriga a dizer a motivação do meu pedido. Entendi. Esse é um pressuposto básico. O Estado não tem que saber para que diabos eu preciso daquele dado. Ele tem que me dar o dado. Você pode querer colecionar ou você pode querer criar um... Eu posso ser um doido varrido. Eu posso ser um doido varrido que quer saber qual a cor da meia do secretário. Me diga não. Mas não me pergunte por que eu quero saber a cor da meia do secretário. Você não pode fazer isso. Aí, bom, a gente explica, né? A gente é jornalista, a gente acaba sendo uma figura, porque a gente se expõe a fazer jornalismo. Então tá tudo bem. Conversei com ele e tal. Aí ele me contou que ele achava interessantíssimo o pedido, que ele ia tentar agilizar para nos fornecer esses dados e que ele não tinha entendido por que eu tinha pedido só o título do e-mail, só o assunto, não o conteúdo. Eu falei, justamente por isso, pela questão da privacidade. Essa resposta, quando veio negando acesso. Todos os ministérios negaram acesso e deram respostas de 3 grupos distintos. Primeiro, a gente não guarda os e-mails. Não há uma política pública nacional de guarda dos e-mails oficiais. Cada ministério faz um tipo de guarda diferente. Tipo 2. A gente não sabe como divulgar isso para vocês. A gente não sabe como obter isso e te passar. Então a gente não tem como. E de um terceiro grupo dizia, não, é sigilo, privacidade, eu não consigo filtrar o que é sigiloso ou não, então eu não posso te passar. Cara brigando com a namorada por e-mail ali. Sim, realmente isso não iria interessar, né? Claro. Mas digamos, sei lá, que houve a troca de um e-mail no dia da operação Lava Jato, o chefe de gabinete de um fala com o chefe de gabinete de outro, conversando sobre a operação. Talvez fosse interessante. Talvez tivesse interesse público. Sempre tem. Talvez a gente pudesse pegar um e-mail, queime esses documentos. É hipotético, né? Claro. Eu tô aqui fazendo uma presunção de culpa antecipada que é quase criminosa. Ou a informação como ferramental da história ser construída. Como agiram os agentes do poder público naquele momento, naquela situação, e como deveremos agir em situação semelhante. Afinal de contas, nós devemos aprender com a nossa história, Lázaro. Então, o acesso à informação tem muito disso, entende? A gente fez um segundo levantamento depois perguntando qual o ministério tinha política de e-mail. 1/3 tinha. E era uma política de e-mail que até poderia indicar a divulgação, mas que não estava preparada para operacionalizar essa divulgação. Incomodando muito a CGU, a gente conseguiu uma resposta a recurso que a CGU se manifestasse favoravelmente à divulgação do conteúdo dos e-mails das autoridades no governo federal. Uma resposta a recurso, explique pra gente o que é isso. Fiz um pedido, a gente contou com a boa vontade da CGU nesse caso. A gente fez um pedido, CGU, vocês divulgam o conteúdo dos seus e-mails? Isso é possível pela lei de acesso à informação? Disseram não é. Mas ao me recusarem o acesso à informação na resposta, me cabe fazer até 2 recursos a instâncias superiores. Entendi. Então, eu fiz um recurso à comissão de revisão. A comissão de revisão falou, bom, veja bem, o que você está pedindo não é bem um acesso à informação, é mais uma consulta sobre o uso da lei de acesso. A gente não estaria obrigado a te responder, mas a gente vai te responder. Sim, os e-mails são públicos. Só tem que ser observado, na falta de uma política nacional de e-mails de autoridades no Brasil, a particularidade de cada órgão. Entendi, fantástico. Porque eu já recebi, sabe, Lázaro, eu já recebi em contato com representantes dos 3 poderes, cartões de visita onde o e-mail aparece joãozinho@uol.com.br várias vezes. Como eu também recebi, às vezes até recebo, agentes dos 3 poderes
enviando WhatsApps e usando números que eu sei serem números do Estado, às vezes com conteúdo completamente inapropriado. Falta uma cultura da coisa pública, Exato. né? Inclusive com relação aos dados. Sim. A gente reclama dessas pequenas corrupções, de usar o carro oficial para ir no mercado, de rabicho de táxi, quando se usava mais táxi na gestão pública. A gente tem que entender que também é corrupção quando você dificulta o acesso a uma informação sensível, ou nem tão sensível, mas que seja pública. Em alguns países, a informação pública chega a ser uma commodity. Sim. Eu não gosto de falar isso em público, então tampem os ouvidos agora, mas tem países que cobram pelo direito de acesso à informação. Porque essa informação ela é tão sensível, tipo a relação de pontos de extração de minério em um país. Para alguém que quer entrar nesse mercado, é uma relação muito importante para fazer um estudo de entrada no mercado. Então, há países que cobram hoje em dia para dar esse direito de acesso. E são várias realidades muito diferentes. Assim. A nossa própria junta comercial, se eu não me engano, cobra. Então, atentos aí, a junta comercial cobra. Se você pede uma relação de empresas em determinado CNAE, Cadastro Nacional de Atividade Econômica, por exemplo, mineração, ela vai cobrar. E não é o custo para gerar, não é o custo de papel, o custo de impressor. É uma taxa. Uma taxa administrativa. Vários órgãos públicos dizem isso, eles não fornecem informação porque isso tiraria um servidor público da função vital que ele exerce, de forma que iria atrapalhar e esse sobreesforço que ele teria, ele é previsto na lei de acesso como um dos limitadores ao fornecimento da informação. Eu não posso pedir para o Aristides, servidor do Ministério do Meio Ambiente, não que você, digamos que você tem um homônimo lá, certo? Para ele fazer para mim, para ele contar para mim os conflitos socioambientais latentes. Se ele vai ter que fazer uma pesquisa ele próprio, uma compilação inédita de dados, ele pode se preservar o direito de não fazer, ele pode só te dar direito a essas coisas que existam. Entendi. Ou seja, novamente, aquele pouco entendimento do bem público e da utilidade pública. Afinal de contas, ele também vai estar desempenhando muito uma atividade de interesse público, fazendo essa pesquisa. É conversa para boi entrar em coma, né? Não é nem conversa para boi entrar em coma eternamente. Eu me lembro também da discussão. Foram vocês que pediram ao Tribunal de Justiça os vencimentos e... Não, foi um levantamento da Gazeta do Povo, que pela primeira vez tirou quantos magistrados no Paraná recebiam em média. Certo. Que foi inclusive a reportagem que fez com que vários fossem processados em diversas comarcas do Brasil. E hoje o caso está no STF, suspenso. Que tristeza isso. Porque a ministra Carmen Lúcia disse, vocês estão loucos, né? Que é isso? Que é isso, companheira? Não dá para ficar pegando o menino e... Não coloquem 5 jornalistas que usaram dados públicos para levantar a informação de quanto vocês ganham, porque eles fizeram isso. Inclusive hoje, depois disso, o CNJ passou a divulgar ele próprio as remunerações individualizadas. Assim. Então hoje todo magistrado do Brasil tem sim o salário disponível na capa do CNJ depois dessa confusão toda. Que a argumentação era a segurança, que não tem novamente qualquer sentido, né? Enfim, acho que quando a pessoa se propõe a uma carreira pública, vai ter ônus e bônus. Exatamente. Né? O país passa por uma crise, então a média salarial no serviço público, ainda mais desses cargos de alto escalão, ela é maior do que 99% que as pessoas ganham hoje, de fato. Ter o seu salário publicizado para controle de corrupção não é um custo operacional tão alto. Para controle da própria gestão, vamos deixar de lado a corrupção, a própria gestão da máquina pública, será que não ganharia demais este funcionário público, seja ele juiz ou presidente ou agente técnico? Será que isso é proporcional à realidade que nós vivemos? E falando em realidade que nós vivemos, nós com toda certeza concordamos que o Brasil entra em momentos nebulosos, tanto para as questões ambientais quanto para questões sociais e também para o entendimento e o alcance do poder do Estado. Recebo com bastante estranheza colocações de pessoas que se sentem mais confortáveis com essa vigilância do Estado ou com alguma limitação de liberdades individuais ou mesmo limitação de direitos humanos. Direitos humanos vistos como algo negativo. Nesse sentido, Lázaro, eu pergunto,
Livre.jor pretende fazer com que esses dados cheguem ao exterior? Muitas vezes, eu imagino que nós devemos fazer com que no exterior exista uma balsa salva-vidas. Perfeito. Algo que proteja o ativismo, algo que proteja esses dados. Alguém que possa dizer pra gente, ó, vocês estão exagerando aqui. Exatamente. Ou que venha lá de fora, algo, ó, pessoal, aqueles Sim. jornalistas estavam falando como o caso da Sim. Scarpa. Nós agora, no intervalo, estávamos observando as áreas de extração. Olha que coisa interessante, pessoal. As áreas de extração minerária, conflitos latentes na região da APA, da Scarpa Devoniana. A Scarpa Devoniana, que eles tentaram reduzir em 70%. Se vocês olharem, eu convido-os a olhar o mapa dos conflitos latentes no livre.jor.br/latentes, vocês vão enxergar uma grande mancha vermelha encostadinha na APA da Scarpa. Impressionante. Essa Scarpa é uma área grande, mas como vocês sabem muito bem, é um dos últimos focos de preservação ambiental aqui no estado. E a gente tem com a atividade minerária muito próxima, a Scarpa é encostada, fazendo divisa de... Não são nem 10 quilômetros. A gente colocou 10 quilômetros como um indicador nosso, inventado para gerar esse sistema, mas ali é muito visível. Ali é muito visível. E não é só aquele ponto, né? A Scarpa vai ter várias regiões vermelhas ao redor de toda ela. Sim. A gente tem que olhar para aquilo ali. Então, assim, porque eu acho importante a gente, nesse momento do país, olhar para as coisas com alguma tranquilidade e pensar, não, vamos começar a medir isso. O Livre.jor participou de uma apuração com a agência pública, que hoje é a maior agência de jornalismo independente do país, para medir os casos de violência no período eleitoral, primeiro e segundo turno, associados diretamente à eleição. Então a gente fez a apuração no primeiro turno da região sul, no segundo turno da região sul e da região centro-oeste. Porque uma coisa que o Livre.jor tem também é essa vontade de participar de coisas, de agir em rede com os outros meios de jornalismo. Então, a gente publica em vários locais, a gente é parceiro de vários veículos. Foram 50 casos de agressão, de violência física durante a eleição. 50 casos. No primeiro turno, 70 no segundo, são 111, se eu não me engano. Se eu errei por pouco. São mais de 100 casos de violência física ou verbal, assim, que a equipe da agência pública mapeou conosco, ajudando a equipe no país todo, de pessoas que foram mortas, agredidas fisicamente ou intimidadas por manifestarem uma opinião A ou uma opinião B. A apuração mostrou mais casos de agressões nas quais os agressores estão associados ao presidente eleito do que não, mas é uma circunstância desse momento eleitoral também. Talvez até porque ele tivesse muito mais votos do que o outro candidato. E vamos colocar as claras aqui. A imagem e a mensagem pró-violência era muito mais forte vindo deles, né? É difícil para a gente associar isso diretamente, mas o que eu acho importante ali? Houve uma contagem. Certo. A contagem permite que eu meça uma grandeza. Então eu vou poder saber se esses casos aumentarem, a variação disso na próxima eleição presidencial, digamos. Sabe? Se eu não tiver uma ideia de quanto é difícil eu me escandalizar. Então, a gente não sabia antes em todo o Brasil quais eram os conflitos socioambientais latentes. Então, esse número, para mim, esse número de estreia, já é um escândalo em si. Sem dúvida. Quando a gente acabar de aferir quantos tem de fato, e fizer isso de novo daqui 5, 10 anos, que a gente está pensando em uma apuração de longa escala, não é uma matéria pontual, e eu acho que a imprensa tem que ser criticada, a gente tem que parar de fazer reportagem para ganhar prêmio de direitos humanos. Eu vou achar aquele caso incrível daquela pessoa que foi violentada por aquela... Óbvio que esses episódios, eles sensibilizam a opinião pública, são importantes para construir uma cultura de respeito aos direitos humanos. Mas a gente não vai conseguir lidar com o problema integralmente fazendo só isso. Sem dúvida. A gente precisa chegar pelo outro lado, que é abrir mão um pouco do ego jornalístico e dispor esses dados, trazer gente para conversar, criar um outro momento na esfera pública em que a gente possa ser mais civilizado. Internalizar essa concepção. Muitas vezes, com isso que você está me dizendo, Lázaro, eu tenho a impressão que
que vocês agem mais ou menos como Sísifo. Ou seja, vão empurrando montanha acima. E a bola desce. A bola desce. Se vocês empurram novamente, a bola desce. Né, o mito de Sísifo, que foi muito bem retratado pelo Camus. E claro, faz parte da mitologia grega clássica, retrata uma pessoa empurrando montanha acima uma rocha redonda. Ao chegar no alto da montanha, quase lá, parece um desenho animado, volta a bola, ele tem esse esforço eterno de fazer sempre a mesma coisa, né? Assim. Exatamente. Tem uma outra história aqui, que é aquela peça de teatro chamado A Moratória. Não sei se você lembra dela. É uma família que tá para ganhar uma herança, e essa herança nunca vem. Eles esperam essa herança porque ela vai salvar a condição de vida daquela família. Às vezes a gente acha que a solução vai vir, certo? E a gente fica esperando essa solução, essa moratória, ela nunca vem. Então a gente precisa, diferente daquela família, naquela peça, do teatrólogo do qual eu me esqueci o nome, é óbvio, vocês estão percebendo, a gente tem que fazer alguma coisa, né? Então a gente está chamando as pessoas para ação. Acho que o Latentes é um pouco isso também. Do Brecht, não é? Não é. Eu vou aqui usar a internet, vocês não sabem o que eu estou vendo, e aí eu procuro, mas é um teatrólogo brasileiro. A moratória. Não que não seja uma história humana universal que tem sido retratada por várias pessoas. Mas Jorge Andrade. Mas sempre esperando que os outros tomem a decisão por você. Que um evento externo, alheio à sua vontade, te resolva a vida. Que gozada, né? Por que nós aqui, talvez por nós sermos formados, nossa geração, a minha geração, a sua geração, formados aí como frutos de uma ditadura que fez com que nós esperássemos o tempo inteiro que isso acontecesse. Pode ser. É difícil a gente entender essas razões, assim, mas eu acho nunca a gente recebeu algumas críticas no UOL quando a gente publicou a reportagem. A reportagem ficou na capa do UOL, o maior portal de notícias da internet brasileira hoje. Fiquei muito feliz quando eles aceitaram publicar a reportagem de lançamento e a mantiveram na capa a metade do dia. Isso para nós, como jornalistas, é um indicador de qualidade, assim, eu fiquei particularmente feliz. Houve comentários sobre a matéria dizendo: por que vocês estão prestando atenção nisso agora? Por que vocês estão prestando atenção nisso só agora? Bom, há um lobby da mineração claramente marcado, ele não é escondido por ninguém, dentro da próxima gestão presidencial. Sem dúvida. O presidente Jair Bolsonaro foi eleito com apoio, sim. Sem dúvida. Ele próprio já foi advertido por garimpo ilegal. Coisas muito suaves, assim, nenhum caso muito grave, mas enfim, esse lobby está com ele. Mas não tem nada. A gente começou esse projeto antes. A gente começou esse projeto com o fantasma do crime de Mariana na nossa cabeça. Mas eu fico muito feliz por ele ter coincidido com esse momento atual do país. A gente vai poder agora, já que estamos aqui, poder discutir isso mais amplamente, em caráter nacional, estadualizando e municipalizando os temas. Então eu estou bem satisfeito com esse momento. Acho que esse chamado à ação vem em boa hora. E realmente é muito importante existir este canal de jornalismo, notadamente talvez no Paraná, mas eu temo que isso se reflita pelo Brasil afora, em que jornalistas são podados em função da sua posição política. Nós temos visto isso acontecer em alguns dos principais órgãos de imprensa aqui no nosso estado, né? Eu vejo com bastante tristeza jornalistas com muitos anos de casa sendo demitidos por expressarem a sua opinião ou por não se adequarem àquilo que é colocado como linha editorial. Que na verdade não é linha editorial, entendendo um pouquinho de jornalismo, e sim, linha editorial é a forma como você vai editar, mas não a forma como você vai querer que a notícia seja contada. Eu não sei como nossos ouvintes e assistentes, como você diz, consomem notícia. Mas é um hábito que o brasileiro vai ter que passar a pensar agora com mais cuidado. De onde eu consumo informação? Os grandes jornais, a gente chama, sei lá, marcadamente de mídia tradicional, de grande mídia, eles são empresas com propósito, lógico, eles se vinculam a um protocolo ético jornalístico, a profissão tem um código de ética, o interesse público, o interesse jornalístico, em tese, ele é universal, porque ele se baseia em fatores universais, mas nada impede um veículo de focar mais num tópico do que em outro. Claro. Certo?
a gente não pode ler ingenuamente os veículos também. Você não vai encontrar uma notícia sobre automóveis na Cães e Companhia, por exemplo. Sim, e você não vai entender, sei lá, ver um levantamento sobre conflitos socioambientais no Brasil hoje na revista... Do Agro, da FAEP. Não vai, claro. Não vai. Não quer dizer que talvez eles tratem jornalisticamente bem a produção agropecuária. Claro. Talvez isso aconteça, né? Então, o que a gente diz assim, foi a primeira coisa que eu vi quando entrei na faculdade de jornalismo lá em 2002, a multiplicidade de fontes é o melhor para quem quer ser bem informado. Não se pautar só por um veículo, porque a tendência de um veículo só te garantir a pluralidade de opiniões necessárias para você formar a sua própria opinião é baixíssima. Se você ler só a Veja, você vai ter uma informação pautada por um entendimento editorial da Veja. Da Carta Capital a mesma coisa, da Caros Amigos Quando Havia a mesma coisa, da Gazeta do Povo a mesma coisa. Então... Veja bem, isto é verdade. Então, se você está satisfeito com isso, se você acha que ler um veículo marcadamente, com uma posição editorial marcadamente óbvia, tá bem para você, é seu direito enquanto ser humano vivo se limitar a isso. Se você não quer ficar limitado a isso, se você quer ter uma experiência mais ampla da vida, você vai ter que ler mais coisas. E daí eu acho que a gente está aqui no momento de reposicionamento editorial do maior jornal da história do Paraná, que é a Gazeta do Povo. Houve casos de demissão por corte de custos, há o caso do Rogério Galindo, retratado pelo Intercept Brasil, na qual ele se coloca numa posição de disparidade editorial com o jornal. Procurem a reportagem, Rafael Moro Martins foi quem fez, é um dos membros do Livre.Jor, inclusive, né? Leiam, tirem as suas próprias conclusões, eu não quero aqui dizer como vocês devem pensar, quero que vocês pensem, então leiam mais coisas, não leiam só um veículo. E existem jornalistas que vão se desligando da carreira porque estão abalados pelo momento, ou porque querem procurar uma atividade menos aventurosa, não aventureira como o jornalismo. Então, o Paraná hoje, há um espaço no Paraná para novos veículos de informação. Eu acho que o Terceira Via é uma prova disso, inclusive. Eu acho que existe espaço para uma pluralidade que a Gazeta do Povo, que o Paraná Portal, enfim, que todos os grandes veículos de imprensa local, eles não são capazes de entregar. Então a gente continua tendo jornalismo investigativo de qualidade na Gazeta, na RPC, na Banda B, na Tribuna. Só viu o caso do incêndio na ocupação Dona Cida, a Tribuna fez um papel importantíssimo. Exato. E o mesmo grupo belíssima. É o mesmo grupo editorial da Gazeta do Povo. Sim, exatamente. Trabalham no mesmo prédio, então a gente tem que tratar um pouco mais de cuidado, eu acho. Essas coisas todas, a gente tem que pensar, mais do que querer que um veículo só seja plural comigo, eu vou exigir uma pluralidade deles, lendo mais de um e não sendo cativo, é um termo horrível, mas acho que ele explica o que eu quero dizer, de um grupo de comunicação só. Muito bem, nós terminamos a nossa conversa com José Lázaro do Livre.Jor, que agora já sabe o caminho do programa Terceira Via e que ele não me prometeu, mas eu vou fingir que ele me prometeu que vai vir aqui outras vezes, está prometido. Ele estava nos falando sobre transparência, ele estava nos falando sobre um mapeamento fantástico, genial, importantíssimo dos conflitos latentes em áreas de mineração. Um levantamento que, com toda certeza, nós, ativistas ambientais, ativistas dos direitos humanos, devemos e iremos utilizar ao explicar, talvez ao buscar prevenir que tragédias como a tragédia de Mariana o crime de Mariana volte a acontecer. José Lázaro, muito obrigado por ter nos visitado. Nós vamos para um breve intervalo e nós voltamos daqui a pouquinho com o professor Fábio Viseu no nosso programa Terceira Via.